Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos a mais um encontro aqui. E eu, numa conversa anterior, conversava com você sobre a questão do o Chesterton nos Estados Unidos, uma visão filosófica, sociológica, mesmo artística ou poética sobre a conjuntura atual, falando um pouco sobre o valor próprio, da filosofia, da sociologia, da teologia, da história, todas essas ciências, que procuram entender o ser humano, tá? Para nossa análise atual, junto com o nosso conhecimento atual de política, o conhecimento atual do mundo político. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm muitas informações da atualidade, mas muitas vezes não têm uma mundivisão, uma cosmovisão, uma visão integradora, valores fundamentais para poder organizar, que nem se eu estivesse diante de uma série de coisas e eu não tenho ali os locais corretos para botar as coisas. Ah, como é que eu deveria ler essa atitude deste político? Como é que eu deveria ler essa situação internacional? Como eu deveria ler essa medida do governo do meu país ou da minha cidade, assim por diante. Se eu não tenho fundamentos mais profundos do que meramente a questão, as questões mais urgentes, o que é questão urgente? É questões de trabalho, questões de renda, questões, sei lá, talvez de uma infraestrutura da minha cidade, tudo mais, certo? Eu começo a entrar num certo parafuso ou ter decisões políticas desastrosas, tanto como político como pessoa que vota, como pessoa, como cidadão que interage com a categoria política, certo? Então, por exemplo, aí eu começo a ter cada vez mais aqueles políticos, e aí começa aquela tendência de alguns que cada vez mais se vem votando naqueles que consideram menos pior e não naqueles que realmente consideram pessoas boas e capazes para levarem à frente o processo político. Quantas vezes não acontece de que um cidadão, ele precisa contemporizar com alguma coisa que desagrada muito ele num político, mas ele precisa meio que ponderar o que é o mal menor, tá? Isso é algo que tende a ser superado se uma sociedade fizer bem o seu dever de casa com os mais jovens, certo? Tentando ajudá-los a compreender o que são os valores fundamentais da vida humana, tá bem? Então é isso. Agora, se você não sabe quais são os valores fundamentais da vida humana, se torna um conhecimento com muito menos utilidade, com muito menos viabilidade de causar alguma coisa boa, realmente boa a médio e longo prazo, certo? O seu conhecimento de política atual, do que está acontecendo, de quais decretos que o Trump assinou ou não assinou, do que está fazendo o presidente Lula na atualidade, ou assim por diante, certo? Você vai ponderar sobre critérios muito imediatistas. Essas pessoas todas vão passar, essas pessoas não vão ficar para sempre à frente do processo político. Só que os estados e as sociedades que elas lideram vão continuar, vão estar aí, as pessoas vão se seguindo, certo? E vão ter que lidar com as consequências no futuro daquilo que decidem fazer agora, certo? Então, é preciso conhecer o que são as coisas que duram sempre, as coisas que duram durante um bom tempo, as coisas que são imediatas, fugidias, Olha, é para hoje isso aqui é uma medida que vai ter uma duração mínima, as consequências dela são mínimas, ou coisas que o valem, tá bem? Então, Chesterton falava, o terceiro capítulo aqui do que eu vi na América, certo? Novamente falando, esse é o livro que eu vi na América, é o último lançamento da Sociedade Chesterton Brasil, tá bem? Então aqui é uma viagem do Chesterton à América do Norte, tá? Claro, ele já como um comunicador, como um palestrante, como um apologista e um debatedor famoso já do outro lado do Atlântico, cada vez mais ele começa a ser lido, conhecido e solicitado nos Estados Unidos. Isso já desde o começo da sua carreira, ainda na primeira década do século XX, tá? E aí, já na segunda metade do século, já na segunda década do século XX, então Chesterton vai então aos Estados Unidos, certo? É mais ou menos o que nós veríamos o efeito. Por exemplo, nós temos um grande sujeito de ideias assim por diante em Portugal, e ele muito provavelmente daqui a pouco já estava sendo conhecido aqui no Brasil, vice-versa. Se eu tenho alguém aqui no Brasil que consegue fazer uma análise consistente e para além mesmo do cercadinho das nossas realidades nacionais, certo? Ou fala das nossas realidades nacionais com uma capacidade de amplitude, de valor universal do que ele está falando,
Então daqui a pouquinho também o público, né, português já está escutando esse cara e assim por diante, ele ia viajar para lá, ia dar palestras e assim por diante, tá bem? Então o Chesterton aqui está refletindo sobre a Broadway. A maioria de vocês sabem, né? A Broadway é aquela avenida que tem uma série de, né, letreiros luminosos, né, grandes teatros, peças famosas aí, musicais, muitos deles, Cats, Chicago, eu acho que é West Side Story, acho que é uma das também dos musicais famosos e assim por diante, tá? E ele vai falar, cara, se um sujeito razoável, ele coloca isso camponês e letrado, esse camponês e letrado, ele é em grande parte uma personificação aqui daquele sujeito da qual Chesterton disse que nada é mais extraordinário do que o homem comum com a sua mulher comum e seus filhos comuns, tá? E esse homem extraordinário e não extraordinário porque tem ideias mirabolantes, mas justamente porque pensa com aquela simplicidade lúcida, ele olharia para Broadway e começaria a pensar assim, poxa vida, hein? Tanta luz, tanto fogo, tanto letreiro, tanta luminosidade. Isso aqui só pode ser uma coisa para ter os valores fundamentais dessa sociedade aqui. Porque, né, chama atenção pra caramba, né? Então, poxa vida, né? Deve ser coisas assim que os americanos não devem esquecer. Devem ser valores que eles devem conservar sempre. Então, pô, os caras colocaram até em letras garrafais, literalmente, né? Letras enormes, muito iluminado. E aí o Chesterton começa a citar algumas frases que ele consideraria que esse homem iletrado, lembra-se, é um analfabeto, então ele não sabe ler, ele imaginaria que, sei lá, vamos imaginar, né? Os cristãos, por exemplo, se ele fosse um cara que estivesse pensando em termos religiosos, num daqueles maiores letreiros, ou no maior letreiro, diria, lá só pode ser, né, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Ou aqui, amai uns aos outros como eu vos amei. E esse aqui deve ser sobre amar o próximo, né? E aquele lá deve ser sobre respeitar as liberdades das pessoas e assim por diante, tá? E é claro, a gente sabe que não é isso que tá dos letreiros, não só da Broadway, como depois em qualquer lugar. É muito difícil encontrar um letreiro luminoso que tenha alguma informação que valha para a nossa vida, para além, né, de alguma coisa muito prática, muito concreta e nem sempre tão útil assim, né? Porque muitas vezes esses letreiros chamam tanto a nossa atenção pela sua luminosidade, pela sua animação e assim por diante, justamente porque de outra forma não chamariam, né? São muitas vezes coisas supérfluas, nós passamos bem sem elas, certo? E se não fôssemos instigados por alguns artifícios de marketing a considerar que a vida perde um pouco do seu sabor, sentido e gosto se eu não tenho esta marca de roupa, se eu não estou bebendo esse tipo de bebida, se eu não estou indo naquele restaurante ou aquele tipo de coisa, certo? Nós não pensaríamos isso, nós não pensaríamos, não, o que vai ser da minha vida se eu não tiver a roupa de tal grife? O que vai ser da minha vida se eu não estiver tomando esse whisky? Via de regra, uma pessoa que está num ambiente, vamos chamar assim, normal, não está pensando nessas coisas, né? Mas quando nós somos paulatinamente atacados, né, com frases, palavras de ordem, né, imagens, certo? É bacana, é legal, poxa, olha que legal aquilo ali, né? Como é apresentado de uma maneira interessante. Aí eu vou lá no local e compro aquilo. Parece que eu comprei quase como que um objeto mágico e a partir daquele momento eu me tornei o cara mais interessante. Algumas vezes, algumas propagandas são tão pueris em relação a isso que eu chego a ficar espantado. Outro dia desse eu vi um produto onde a promessa dele é que todos os homens poderosos usavam aquele produto. Então assim, você vai ser um homem mais poderoso, as mulheres vão olhar para você. E gente, assim, era um produto que eu olhei assim e disse, gente, não, né? Muitas mulheres nem vão reparar nisso aqui, né? Claro, talvez aquilo ali compusesse num todo um outro quadro, um sujeito com um traje bacana, uns sapatos bem bacanas, né? E talvez num bom carro. A mulher repararia, tem até aquele detalhe ali, além de tudo tem aquele detalhe ali, que bacana, que elegante. Mas tirando isso, chega a ficar estranho, né? Vocês já repararam, por exemplo, como é que fica alguns acessórios que tendem a ser de luxo ou que são de alguma forma preciosos, uma pessoa que está com uma roupa que não combina com aquilo, tá? Então essa coisa de conjuntura. Mas a pessoa fazia a propaganda naquele momento de uma maneira era tão absurdo acreditar nos resultados que se seguiriam ao uso daquele produto, eu disse assim, gente, será que tem alguém que acredita nisso?
E eu tenho o palpite que tem não só uma, mas várias pessoas. Se a gente parar para pensar, em mais de um momento, a gente já se sentiu, eu pelo menos, tá? Mais confiante, mais bacana, um cara que atraía mais a atenção das pessoas. É que nós não estamos falando somente a atenção de mulheres. É também ser reconhecido pelos teus pares, pelos outros homens que competem contigo, como um cara que está, né, ali um player, um cara que você tem que ser respeitado, né? Por exemplo, alguém comentava comigo outro dia desse sobre o relógio Rolex, né? E aí até atravessou para a mim um short, podcast, né? Onde o rapaz comentava sobre como aquilo ali era uma marca de luxo, mas precisava ser uma marca de luxo conhecida, para que a pessoa que estivesse me vendo pudesse então dizer, nossa, fulano pode usar tal relógio, então logo, né, ele é alguém que está bem, que conseguiu sucesso, e logo isso traz uma envergadura para aquilo que ele fala, para aquilo que ele propõe, né? Afinal de contas, como um sujeito de sucesso material pode errar, não é mesmo? Isso nunca aconteceu na história da humanidade, tá? Pois aí o pessoal da edição bota um aviso de ironia, sei lá, se o pessoal não entendeu aí, né? Porque também isso eu não posso confiar, não é sempre que dá para confiar que a galera entende ironia. Mas tudo bem. Então, indo lá, eu parei bem na parte, certo? Onde Chesterton fala que ele poderia, então, esse camponês andar, né, pela Broadway, achando tudo, né, sensacional, interessantíssimo, acreditando que, na verdade, aquela sociedade estava gastando aquele mundo de luz e cor, certo? Com coisas que realmente interessavam. E aí ele continua, em outras palavras, se ele fosse um dia para a escola, tudo estaria acabado. E na verdade, temo que de qualquer modo ele logo descobriria o seu erro. Se ele ficasse loucamente, se ele ficasse chacoalhando loucamente o seu chapéu pela liberdade no meio da rua, enquanto Chutney se destacava em estrelas de rubi no céu, ele estaria impedindo o excelente, mas extremamente rígido sistema de tráfego de Nova York, né? Aqui esse Chutney, na verdade. Vocês me desculpem todos os meus erros de pronúncia, tá, galera? Mas vocês deram para entender isso aí. A referência é a alguma marca de embutido picante em conserva. Se destacava em estrelas de rubi, ele estaria então impedindo o trânsito em Nova York. Se ele caísse de joelhos perante um esplendor de safira e começasse a dizer uma Ave Maria sob a influência de uma associação equivocada, ele seria conduzido gentil, mas firmemente por um policial irlandês a um santuário mais apropriado. Mas ainda que a simplicidade estrangeira não sobrevivesse muito em Nova York, é um grande erro supor que tal simplicidade não pudesse entrar em Nova York. Ele poderia ser excluído por ser iletrado, mas não pode ser excluído por ser ignorante nem por ser inocente. Muito menos ele pode ser excluído por ser mais sábio em sua inocência do que o mundo em seu conhecimento. De fato, há aqui mais de uma distinção a ser feita. Nova York é uma cidade cosmopolita, mas não é uma cidade de cosmopolitas. Grande parte do povo de Nova York tem uma nação, quer seja, quer não, a nação a qual Nova York pertence. Aqueles que são americanizados são americanos e americanos de muito patriotismo. Aqueles que não são assim nacionalizados não são nem um pouco internacionalizados. Eles simplesmente continuam a ser eles mesmos. Os irlandeses são irlandeses, os judeus são judeus. E os tipos pertencentes a outras tribos levam consigo as tradições de remotos vales europeus quase intocados. Em suma, há certa ponte frágil entre o seu antigo e o seu novo país, que eles cruzam ou não cruzam, mas que dificilmente ocupam. Ou são exilados ou são cidadãos. Em momento algum são cosmopolitas. E com muita frequência os exilados trazem consigo não somente tradições enraizadas, mas verdades enraizadas. Isso aqui é interessante porque Chesterton está estendendo em algum grau uma reflexão que ele já tinha feito em críticas, como por exemplo, talvez até nos chame a atenção, pela qualidade do autor, né? Um ganhador de prêmio Nobel, inclusive, apesar de todas as polêmicas que existem sempre em relação ao merecimento ou não de um prêmio Nobel, né? Principalmente
Prêmio Nobel de Literatura, que é o que o Rudyard Kipling ganhou. Para lembrar para vocês, né, um nome bem... Bom, a Academia Sueca às vezes premia suecos, simplesmente, e tirando raras exceções, eu não sei se a Selma Lagerlöf, ela era sueca, eu acho que sim, tá? Essa é a única autora sueca que eu conheço, né, com amplitude internacional. Sobra ignorância em mim, tá? Deve ter outros nomes aí bem importantes da literatura sueca que eu desconheço. Mas eu penso que quando eles premiam alguém entre eles, via de regra, a maioria da população mundial não conhece, tá? Então, Rudyard Kipling, né, ganhador do Prêmio Nobel, certo? Na minha opinião, um homem que merecia um grande prêmio mesmo pela sua literatura. É acusado por Chesterton em algum grau, por ter se tornado, alguns dizem depois, escrevendo o livro da Selva, ele teria se tornado crítico. Mas, durante muitos anos, ele foi o grande cantor, né, o grande poeta do Império Britânico. Né? Se eu não me engano, ele é anglo-indiano, tá? Ou seja, ele é de família inglesa, mas nasce no Raj britânico, certo? Que é a Índia com o Paquistão, certo? Que era colônia, né, do Reino Unido, certo? Na verdade, não colônia do Reino Unido, né? Quando a gente fala em Raj britânico, a gente está falando de um domínio próprio, certo? De um império que tem como cabeça de Estado a rainha, né, Vitória, nesse caso, que é, né, se eu não me engano, o primeiro-ministro de Israel, certo? É o primeiro-ministro que, junto com o parlamento, né, vota por ter a rainha Vitória com este título, né, de imperatriz da Índia, tá? Se eu não me engano, é isso, certo? De toda forma, tá? O que nós temos? Esse homem que, claro, nasce na Índia, e nascendo na Índia, ou tendo, né, se fixado na Índia, ou algo do tipo, sempre, e enaltecendo o Império Britânico. Chesterton coloca assim que, olha, gente, o que é um cosmopolita? Em grande parte, é um sujeito que falta nele uma coisa fundamental para uma existência completa. Que é a questão de eu pertencer a um lugar. E pertencer a um lugar e amar este lugar e me desenvolver como um sujeito que habita um lugar do mundo me amplia mais os horizontes acerca do que é o ser humano, tanto em relação a mim quanto em relação aos demais, do que essa ideia de cosmopolitismo amplo, aonde a humanidade é uma entidade sem rosto, aonde, o que é o Império Britânico? O Império Britânico perfeito, existiu comunidade, existiu, né, como questão de jurisdição, existiu como essas coisas todas, mas nunca existiu justamente esse é o problema que a gente tem com as línguas que se disseminam em vários outros lugares. Né? Às vezes as pessoas falam assim, Rodrigo, a questão do inglês nativo, né? Falante nativo de inglês. Olha, gente, eu acredito que independente do seu sotaque, em algum lugar alguém fala um inglês parecido com o seu. A única preocupação real que as pessoas teriam, mais do que falar um inglês de nativo, porque você sempre vai ter que responder nativo de que lugar, é a questão de você estar num lugar que compreenda o que você fala. Isso aí sim é um esforço que você tem que fazer. Então, se você está na Austrália falando de um jeito que um britânico entenderia perfeitamente ou um americano, mas os australianos não estão entendendo, bom, você tem que dar uma melhorada, né? Porque não está dando conta, você não está dando conta de falar uma língua que as pessoas saibam, né? Então, esse tipo de coisa. Agora, isso é um exemplo que eu dou. E isso, tá? Mostra o quanto nós não temos como realidade, certo? Essas convenções, essas tentativas de média, essas coisas todas. O que existe é o inglês, o que existe é o galês, o que existe é o escocês, o que existe é o australiano, o que existe é o canadense. Né? O britânico pode ser uma questão, né? No caso, nem o canadense nem o australiano são britânicos, mas, por exemplo, quem mora na Ilha da Grã-Bretanha, você pode estar em 3 países diferentes. Né? É britânico? Bom, é britânico, quanto a questão de representação internacional, direito internacional, questão de unidade nacional, vai lá. Mas em concreto, em termos, o jeito de falar, as coisas que prefere comer, as pessoas com quem se relaciona, o time para quem torce, né? As tendências para essa ou para outra dificuldade social,
né? Muitas vezes a probabilidade de grupo étnico da qual se vem, isso tem a ver não com ser britânico, tem a ver com ser deste ou daquele lugar, tá? Então, e o Chesterton diz, é só a partir dessa experiência humana muito real que eu vou conseguir, então, me desenvolver, fomentar, conservar e aprimorar qualidades, ou então corrigir defeitos. Então essa coisa, também depois o cosmopolita acabou sendo substituído pela ideia de cidadão do mundo, né? Daqui a pouco o pessoal não entendeu mais o que era isso, né? Mas ser cidadão do mundo, né? Então, o cara é cidadão do mundo, o cara já sabe. Bom, o grande divisor de águas aqui é uma espécie de compromisso, né? Qual é o teu compromisso, cara? Essa aqui é a pergunta que para o Chesterton tem que ser respondido. Com que comunidade você está comprometido? Essa que é a pergunta. E não é comprometido com essa comunidade para dizer que a outra é má, para querer combater a outra, para querer o mal da outra comunidade, querer roubar o que é da outra comunidade, nada disso. Tanto é que o Papa São João Paulo II, quando escreve o último livro da sua vida, Memória e Identidade, é o nome do livro, ele vai falar justamente da oposição entre patriotismo e nacionalismo. O patriotismo é aquela pertença, né, que uma pessoa possui, indispensável para a constituição de uma personalidade madura, certo? E que justamente é a partir dessa pertença que eu entendo o valor de ter uma pátria, uma comunidade, uma língua, um corpo cultural, instituições políticas, jurídicas, culturais, de ensino e assim por diante. Quando eu entendo o valor disso, para mim, quando eu estou consciente disso, se eu fui educado na direção certa, eu entendo o valor disso para o outro. Né? Eu me comovo quando o outro perde isso. Né? Eu sou capaz de fazer aquela questão, seguir aquele conselho de prata de Cristo, não fazer para os outros aquilo que eu não quero para mim. Né? Ou eu posso seguir para o conselho de ouro, fazer para os outros aquilo que eu quero para mim. Né? Então, poxa vida, né? Cara, que horror, né? Os caras lá passando um trabalhão. Eu não queria estar passando por aqui. Deixa eu tentar ajudar de algum jeito. Deixa eu então juntar alimentos e mandar para lá. Deixa eu então, até pode chegar, né, ao ponto das pessoas quererem se voluntariar para lutarem para defender os mais fracos do outro país, ou coisa do tipo. Né? Então a gente tem todas essas possibilidades, tá? Mas é preciso ter essa concretude. E o que ele fala, né, Chesterton aqui, que ele percebeu nos Estados Unidos é justamente isso. Olha, das duas uma. Ou o sujeito se insere mesmo nessa comunidade, vira um americanão, né? E aí a gente tem americano, muito americano, com tudo que é sobrenome, certo? Então, vira um grande americano, um patriota, um cara que tá, né, sempre aí. Ou então ele é um sujeito que vai guardar suas tradições familiares, vai viver nos seus bairros étnicos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas também não é um cara que vai abrir mão da sua identidade para virar uma espécie de cosmopolita, cidadão do mundo e assim por diante, tá? E é isso que Chesterton, né, se refere especialmente aqui, tá? O que é uma reflexão muito interessante para nós, talvez especialmente, porque nós também estamos numa nação de proporções continentais. Nós temos que pensar cada vez mais como cada um na sua realidade vai poder colaborar para que o Brasil se torne um problema, que o Brasil deixe de ser, né, ou deixe de ter os problemas que possui, né, comece a pensar essas soluções, e essas soluções, né, pensadas em bases sólidas para serem levadas a médio e longo prazo, até que nós possamos ter uma comunidade cada vez mais estável, cada vez mais fundamentada em princípios sólidos, né, e uma pátria cada vez mais mãe para todo mundo, né, para que as pessoas, diferenças sociais sempre haverão, porque é preciso, tem pessoas que têm mais ou menos ímpeto para isto ou para aquilo, mas o que não pode haver em nenhuma comunidade, o que não deveria haver em nenhuma comunidade, é que aqueles que têm disposição, né, para trabalhar, para colaborar, para viver com dignidade, né, sejam muitas vezes forçados a viver em condições indignas. Né? Então, em grande parte, isso. Pessoal, vou ficando por aqui, certo? Recomendo mais uma vez, vivamente, tá, a leitura, né, a primeira aquisição. Nós temos aí unidades ainda para vender lá na página da Sociedade Chesterton Brasil, lá no nossa livraria virtual, certo? Há pouco tempo aí foi concluído o box, né, que acompanha o box promocional, que acompanha, aliás, o livro vem no box, né, e várias coisas acompanhadas com ele.
ali tem postal, né, com foto de Chester Francis, ali tem tem marcador de livro, ali tem camiseta, uma camiseta muito bacana e assim por diante. Tá bem? Ficando por aqui, até a próxima, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até lá, tchau, tchau.